Fechou aqui então, ó, não se esquece, hein? Sólido, líquido, gás e vácuo. O vácuo é o mais marcante. Às vezes o professor acaba chamando atenção para o vácuo e esquece que passa em outros materiais. Me dá um exemplo de radiação atravessando o sólido. Aqui do teu lado. Ótimo, parabéns, garoto. Luz é radiação. Se a luz atravessa o vidro, é um exemplo de um tipo de radiação eletromagnética atravessando o sólido. Mas até o teu celular, né? Tem sinal no teu celular agora? Né? Não deve estar fazendo a curva pela porta, né? O sinal, né? Ele vem pelo sólido mesmo. Então tu vê, mesmo que não tivessem as janelas, haveria um pouquinho de sinal aqui, né? O que mostra que a luz pode atravessar alguns tipos de sólido. Agora as ondas de rádio, que são primas da luz, podem atravessar outros tipos de sólido, certo? Me dá um exemplo de uma radiação eletromagnética atravessando um líquido. Que tu já tenha visto na tua vida. Encheu qualquer coisa de água, tu vê o fundo? Né? Se a água não for barrenta, tu vê o fundo, não é isso? Mostra que tem luz atravessando a água, né? É um exemplo de radiação eletromagnética atravessando a água. E gás. Me dá um exemplo de radiação eletromagnética atravessando um gás. Eu? Aqui, oi. Tem gás aqui entre a gente, né? Que às vezes os exemplos são tão lógicos, são tão na nossa cara, que a gente não percebe. E o exemplo de uma radiação eletromagnética atravessando o vácuo. Né? Agora também, ó, ali, ó, tá ali, né? Aquela luz veio do Sol e ela atravessou o vácuo do espaço sideral entre o Sol e a Terra, né? 150 milhões de quilômetros, certo? Beleza? Então, bacana lembrar que a radiação ela pode atuar nos três meios materiais e no nada. Desculpa, querido, manda. Eu só queria saber como é que funciona o plasma com relação a transferência. Que legal, logo agora, nessa aula mesmo, nós vamos começar a ver transmissão de calor. Transmissão de calor, mudança de estado físico, era o que eu para ter visto antes transmissão de calor. E aí nós vamos falar um pouquinho desse plasma, mas um resumo. Plasma nada mais é que o estado gasoso excitado a ponto de brilhar. Então se existe um estado gasoso e ele está emitindo luz, aí a gente chama ele de plasma. Como esse que está aqui, ó, né? Aquele gás aprisionado na lâmpada, ele foi estimulado por uma corrente elétrica e emite luz. Basicamente dois tipos de plasma, o quente e o frio. Esse plasma, por exemplo, é o frio. A lâmpada está morna, tu pode encostar nela sem risco, certo? Diferente do plasma daquela solda, né? Aquela solda elétrica que você já deve ter visto, que brilha bastante. Aquele pequeno raio elétrico ali, ele chega a mais de 5.000, 6.000 graus Celsius. E por isso que é usado para soldar, porque funde os metais. A gente pode unir eles depois, certo? Bacana, nós vamos já entrar em mais detalhes aí. Além de plasma, nós vamos bater um papo sobre outras fases, né? Estados da matéria que às vezes a gente nem sabe que existe. Bem curioso. Agora vai, página 20 do volume 3, questão 2. Considere as afirmações a seguir, referentes aos três processos de transferência de calor. 1. A radiação pode ser refletida pelo objeto que a recebe. E aí, essas ondas eletromagnéticas que batem nos objetos podem ser refletidas pelo objeto? Sim, eu estou te vendo, não estou? Se eu estou te vendo é porque uma radiação eletromagnética vinda da lâmpada bateu em você, refletiu em você e veio para o meu olho. Essa luz que eu vejo saindo de vocês não veio do corpo de vocês, ela veio da lâmpada. Concorda comigo? A prova disso é que se eu apagar a lâmpada e não deixar a luz entrar pela janela, eu não enxergo vocês. Legal, né? Então olha só que interessante, né? O vermelho que eu vejo da blusa dela, o branco que eu vejo do caderno, ela não está vindo do caderno, não está vindo da blusa, está vindo da lâmpada. Aquele vermelho ali veio dali, ó. Isso é importante para a ótica, futuramente a gente entender a ótica, né? Certo? Alguma coisa aconteceu no material, né? Que essa coisa que surgiu dali se refletiu de forma diferente, certo? Resumindo, depois a gente vai ver isso, mas a luz branca é a mistura de todas as cores. E se eu vejo vermelho num objeto, é porque aquele objeto absorveu todas as cores menos o vermelho, refletiu o vermelho para o meu olho. Olha que bacana, então um objeto que é azul é porque ele rejeita a cor azul e absorve as outras, eletromagneticamente falando, certo? Nós vamos discutir isso futuramente. Mas a nossa vida mostra que sim, que uma das radiações eletromagnéticas que a gente mais costuma lidar é a luz.
Então nós podemos usar a luz para tirar conclusões das outras. Será que uma onda de rádio pode bater em algum lugar e se refletir? Sim, né? Porque se luz pode, onda de rádio é prima dela, pode também. E a rádio AM é assim. A rádio AM é uma rádio que se reflete tanto no chão quanto na ionosfera, na parte alta da atmosfera. Por isso que uma antena AM ela não precisa mirar para o horizonte. Ela pode mirar para o espaço sideral. Ela vai lá, a onda bate na atmosfera, parte alta, ionosfera, bate no chão, bate na atmosfera, bate no chão e dá a volta ao mundo. É possível escutar uma rádio japonesa AM aqui no Brasil. É só ter o rádio certo da Philips, aquele clássico, dá uma procuradinha, tu começa o cara a escutar falando na língua que tu quiser. Bacana isso, né? Então olha só, planeta Terra, atmosfera avacalhada. Certo? A atmosfera era para ser fininha assim, ó, só para poder fazer o desenho didaticamente. Antena AM, emite o sinal bate na parte alta da atmosfera, se reflete, bate no chão, se reflete, bate na parte alta da atmosfera e se não tiver tempestades elétricas grandes, dá a volta ao mundo, meu querido. Loucura, né? Muito interessante isso, né? Poderosa a rádio AM. Aí o cara começa a entender por que dá o braço a torcer e usar AM, que tem aquela qualidade terrível comparado com o FM, né? Já percebeu? A voz fica, né? Tem menos qualidade, tem menos graves, agudos e médios na transmissão AM, né? Por um motivo técnico, que agora aqui não cabe a gente aprofundar. Eu jamais vou me esquecer daquele famoso, né, que eu não sei se vocês sabem, eu adoro falar disso, para a gente lembrar como a gente é suscetível a se enganar e acreditar em coisas do além. O Fantástico tinha uma época que ele gostava disso, né, de chamar paranormais, de chamar pessoas, tal, para chamar a atenção do povo e aí da audiência, lógico. Mas algumas vezes o cara é ignorante mesmo e acredita. O cara acredita no paranormal que ele chama, que é o pior. Uma coisa é chamar o cara e, não, ó, e tal, e aí chama um especialista mostrando, não, o cara realmente é um babaca, tal, assim funciona, né? Não, eu digo assim, babaca em testes, se o cara tá fazendo, tipo, mágica, é um cara honesto. Agora, se ele se intitula paranormal, é babaca, porque ele tá iludindo as pessoas e roubando o dinheiro delas via de regra para isso, né? Isso que é o mais delicado. Eu jamais vou me esquecer, pegaram uns estudiosos de espíritos lá no Fantástico e começaram a analisar ruídos assim numa TV, pegaram uma TV, aí pega uma câmera e filma a própria TV, aquelas babaquices. E aí tu fica lá e aí tu fica gravando aquele som, e depois tu vai escutar, um monte de especialista. E aí o cara vai escutar, e aí um especialista escutou, tá vendo? Lúcifer, E aí falou umas coisas diabólicas, aí os caras pegaram aquela gravação e levaram para os técnicos da USP. Aí os caras da USP pegaram lá, analisaram, viram primeiro qual era a frequência que estava sendo escutada, viram, tem uma rádio, tu é obrigado a documentar o que está se transmitindo na rádio. E tem que ficar documentado toda a tua transmissão, se a tua rádio não é clandestina, certo? Então a primeira coisa que os caras fizeram, vamos pegar essa frequência que eles captaram aqui e vamos ver que rádio no mundo usa essa frequência. Porque mais provável é que seja uma rádio humana, e não do além, né, essas vozes. Né? E aí o cara vai lá, tem uma rádio alemã que transmite nessa frequência. Uma rádio AM alemã que transmite nessa frequência. Vamos pegar o programa dessa rádio alemã original e vamos comparar. Era alemão que o cara estava falando, mas o estudioso do espírito leu em português, tu vê que coincidência. Né? E aí viu, e ainda tinha Lúcifer, dor, tinha assim umas palavras desconexas em português. Mas tu vê, né, é que ele errou a fala do espírito, foi só isso, né? E tu imagina eu com 12, 13 anos vendo isso, né? Eu de certa forma ficava suscetível a acreditar. Imagina quantas noites de repente mal dormidas por um barulhinho lá fora. Que tristeza, né, cara? Tu rebentar o cérebro de um ser humano, de um jovem, uma criancinha para ganhar dinheiro com a TV é foda, né? Outra, às vezes o pai não tá ali, o pai não tem consciência de que aquilo ali é uma grande babaquice. Pra tu rir com o teu filho, filho, vamos ver isso. Aí tu ri junto, olha que camada de idiota. Aí tu vai desmistificando a criança essas coisas, que não existem coisas do além. E o que vai definir a tua vida não são as coisas do além, é o suor que tu vai derramar nessa vida, aqui. Né? Tomara que tenha vida após a morte, eu sempre torço, né? Por mais que eu vá para o inferno, eu vou poder viver um pouquinho mais, certo? Mas infelizmente é o que tudo indica e o que tudo que a ciência mostra é que depois que o cérebro para de funcionar, acabou. E não tem mais chance. Por isso que essa vida é importante e tu não pode bobear, tu não pode deixar a preguiça te deixar ser menos no futuro. Não te esquece, eu te cobro isso quase todo dia. Que beleza! Radiação pode se refletir nos corpos? E quais radiações podem se refletir nos corpos?
A luz nós vimos que pode. Que outro exemplo? Ondas eletromagnéticas de maneira geral, porque eu falei da luz e falei das ondas de rádio, né? Mas agora, será que micro-ondas não pode refletir? Pode. Aquela portinha do teu micro-ondas, tu já viu que ela é toda furadinha? Ela é furadinha, passa a luz, mas não passa a micro-onda bate naquela gradezinha e se reflete para dentro do micro-ondas, esquentando um pouquinho mais ainda o alimento. Mas não fiquem assistindo a pipoca estourar com a cara colada no micro-ondas, porque a tua retina tem água e o micro-ondas agita moléculas de água com as ondas eletromagnéticas. E aí pode dar uma cozidinha na tua retina, na tua córnea. Não é legal isso, tá? Então toma cuidado. Né? A minha mãe acha que o micro-ondas é um reator atômico. Também não é assim. Ele é seguro de usar, mas vai ficar assistindo a pipoca ali de camarote não rola. Já é importante te avisar isso. Mas tudo bem, né? A primeira foi. Verdade, usamos... Aproveitei e já falei das ondas AM. Qual onda tem mais alcance, AM ou FM? AM, eu acabei de falar que a AM dá a volta ao mundo, né? O que é? A FM vai ficar dando 3 voltas ao mundo? Né? Não faz sentido, né? A FM ela passa direto pela atmosfera. Se eu quiser falar com um astronauta na Lua, eu uso AM ou FM? É, né? Porque senão eu não consigo falar, não consigo fazer a onda chegar no astronauta, ela bate na atmosfera e volta, certo? Isso tudo são questões de vestibular, tá? É por isso que eu tratei disso mesmo, não é só porque eu sou doido não, tá? Tá certo que eu me enrolo. 2. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos constituintes de um meio material. Olha que bonito. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos constituintes de um meio material. E aí, verdade ou mentira? Né? E isso aqui eu concordo que é mais interpretação de texto isso aqui, né, cara? O que é pela propagação de oscilações do constituinte? O que é oscilação? Isso aqui é oscilar, não é? Ó, é vibrar, ó. Isso é oscilar, é saculejar. E o que é o constituinte do meio material? O átomo, que é que constitui a matéria, não são os átomos? Então tu vê, ele falou a vibração de átomo para átomo, só que ele falou de maneira muito mais chique, né? Até me assustei aqui, ó. A condução ocorre pela propagação de oscilações do constituinte de um meio material. Ficou muito chique. Verdade. 3. Convecção ocorre apenas em fluidos. Convecção ocorre apenas em fluidos. Aqui eu coloquei líquidos e gases, mas é fluidos, né? Os que podem fluir, lembram? Então é isso aí, para poder ter movimentação de massa tem que ser, não pode ser no sólido. Né? No sólido essa parte aqui não pode migrar para lá levando calor. Verdade. Legal, as 3 são verdadeiras. Tem letrinha para isso? Tem letrinha E. Questão 3. Ó, informações para as questões 3 a 5. Todo o corpo emite algum tipo de onda eletromagnética. E a intensidade dessa emissão I depende da temperatura absoluta T. Olha que legal, cara. Bem um comentário que eu fiz na aula. A lei de Stefan Boltzmann expressa quantitativamente essa relação pela equação I igual a sigma T na quarta. O símbolo sigma refere-se a uma constante denominada constante de Stefan Boltzmann. A radiação recebida por um corpo pode provocar aquecimento e a emitida resfriamento. Faz sentido, né? Se o calor está chegando na forma de radiação e bate no meu corpo, a temperatura do meu corpo tende a elevar-se. Se eu estou emitindo radiação no meu corpo, estou perdendo energia, a temperatura do meu corpo tende a diminuir. Faz sentido? Conforme a cor de um corpo, haverá uma tendência de ele absorver e emitir mais energia na forma de radiação. Olha que interessante. A cor de um corpo é indicativo de quanta radiação ele pode emitir e absorver. Bacana. Esse aqui eu não tinha entrado em detalhes com vocês nesse aspecto. Corpos negros, por exemplo, absorvem e emitem mais que os brancos. Tu já deve ter percebido que se tu vai para o sol com moletom preto ou com moletom branco, a diferença é drástica. E eu convido vocês a fazer um teste. Já que vocês aparentemente têm uso das duas cores. Cara, um dia te dá o trabalho de ir na tua casa, onde estiver batendo um pouquinho de sol, botar um deles e vai para o sol, espera um pouquinho, uns 5 minutos, e depois bota o outro e faz a mesma experiência. É gritante a diferença.
Aliás, eu acabei de citar, já adiantando a futuro estudo de ótica, que o branco é a mistura de todas as cores. Quer dizer que se está saindo luz branca das lâmpadas e batendo em vocês e voltando para o meu olho, se volta o branco, não é um indicativo de que ele está devolvendo tudo que está batendo nele? Olha que interessante. Se volta vermelho, é porque está refletindo apenas a cor vermelha. Quer dizer que as outras cores estão sendo absorvidas. Quer dizer então que se eu comparo o objeto vermelho com o branco está refletindo mais, absorvendo menos. Refletindo, hein? Cuidado, refletir não é a mesma coisa que emitir do seu interior. Certo? Beleza? Agora olha que interessante. Sabe o que é o preto quando tu olha para um objeto e tu vê o objeto escuro? Sabe o que é isso na verdade? Pois é, olha que bacana, não é luz, não é uma cor na verdade, é falta dela. O teu cérebro fala preto quando vem pouca radiação de um lugar. Então olha que legal. Quer dizer que ao olhar para o moletom escuro da galera, aquela região ali está absorvendo muito mais luz do que o resto em volta dela. Por isso que o meu cérebro interpreta como escuro, preto. Beleza? Só que tu vê, ó, eu ainda vejo alguma coisinha, às vezes uma bolinha branca, às vezes, né, um brilhinho ainda da luz. Quer dizer que essa cor preta aí não é o preto perfeito, o negro perfeito. Aí os físicos começaram a devanear. Ah, mas deve existir um corpo suficientemente negro para que nenhuma gota de radiação volte. Toda a radiação penetre nele e seja presa por ele. Aí então os físicos criaram a ideia de corpo negro. O que é corpo negro na física? É o corpo que é perfeitamente negro, ou seja, que toda a radiação que bate nele é o absorvedor perfeito de radiação. Na prática existe esse corpo negro? Não. Ó, para não te mentir, tem uma lua aí de um planeta aí perto daqui da gente, dos nossos 9 planetinhas aí, 8 planetinhas. Tem uma lua que eles fotografam ela e a safada ela absorve 99% da radiação que atinge ela, como se ela fosse coberta de fuligem em volta dela, certo? Só que eles ainda estão intrigados, eles não sabem explicar exatamente por que ela absorve tanta radiação. Então tu vê, tem um corpo celeste ainda misterioso aqui na nossa vizinhança, que absorve muito mais radiação do que se esperava e não se tem ainda explicação definitiva para o fenômeno. É quase um corpo negro de fato. Só que peraí, se eu sou um corpo negro, quer dizer que toda a maldita radiação que atinge o meu corpo é absorvida, ou seja, não é refletida pela superfície do meu corpo. Só que pelo texto que a gente acabou de ver, quanto mais radiação eu absorvo, maior a minha temperatura, porque essa energia que eu absorvi vai começar a se manifestar de alguma maneira na agitação dos meus átomos, concorda comigo? Mas espera aí, se eu continuar absorvendo e não emitir nada, a minha temperatura tende ao infinito? Ou seja, para um corpo negro poder existir e estar numa temperatura estável, é porque ele absorve pra caramba, mas também depois de absorver, emite pra caramba. Então os corpos negros são os melhores absorvedores de energia, mas também são os melhores emissores de energia, por uma questão de conservação de energia. Olha que interessante, né? Por isso que o texto foi justo. Ele falou que os corpos escuros absorvem mais e emitem mais que os corpos claros. Pego duas moedinhas, uma pintada de preto e outra polida, bem brilhante, boto no sol. Qual que vai aquecer primeiro? Claro, né? Porque a outra, por ser brilhante, vai refletir parte da radiação e vai demorar mais a esquentar. Certo? Bacana. Gostei. Deixa eu ver se vocês lembram. Dobra a temperatura em Kelvin. O que acontece com a irradiação? 16 vezes maior, certo? Então elevado à quarta, né? Marcante isso. Legal. 3. Então todo esse bate-papo foi só a introdução para 3, 4 e 5. Complete os espaços com a palavra adequada entre as que se encontram dentro dos parênteses. Pela equação de Stefan Boltzmann, é possível concluir que a intensidade da radiação I emitida por um corpo é blá blá blá, proporcional à temperatura absoluta elevada à quarta potência. Direta ou indiretamente? Né? Porque se essa aumenta, né? Então é diretamente. Se essa aumentasse e essa diminuísse, seria inversamente. Então, diretamente o primeiro espaço fica bem completo. Depois, é verdade.
Assim, quanto mais blá 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 for um corpo, maior será a intensidade emitida. Claro, quanto mais quente, nós sabemos disso, no nosso dia a dia fica muito claro isso. Quando tu chega perto de uma churrasqueira ligada, de uma churrasqueira sem fogo, tu sente que, né, tem um calor, a gente chama de calor mesmo, mas é infravermelho, tem uma onda eletromagnética partindo da região aquecida, né, mais intensa que da região não aquecida. Quando uma pessoa se aquece por estar próximo a uma lareira, pode-se concluir que o calor se propaga até ela, principalmente por condução, convecção ou radiação, uma lareira. Olha que interessante, né? Essa aqui não é uma questão delicada não. Condução não é porque não tem nenhum sólido te conectando à lareira, certo? Aliás, haveria ótima condução se tu encostasse tua pele na lareira, né? E aí já ia pururucar, ia ficar pururuca a tua pele, sabe? Quando tu cara assa porco e fica crocante assim, né? Ia ser tanta condução que ia cozinhar a tua pele. Então, né, se tu te encostar numa lareira, vai ser por condução. E ninguém faz isso, óbvio. Mas aí, olha só, galera. Se ele não tivesse usado a palavra próxima, se a pessoa não estivesse próxima da lareira, a lareira esquenta a casa como um todo muito mais por convecção. E aí, se o cara que fez a lareira é inteligente e ele quer aproveitar o calor da lareira, ele ainda pegou a chaminé da lareira e fez ela zigue-zaguear pelo ambiente. Concordas comigo? Porque aí até o calor da fumaça sair pela chaminé toda, ela tem que passar pelo ambiente todo e vai perdendo calor para o ambiente, deixando o ambiente superaquecido. Certo? Se o cara já pega a chaminé da lareira e já tira de dentro do interior da casa e faz ela circular todo pelo exterior, né? O cara vai gastar um monte de lenha e não vai aquecer a casa dele direito. Certo? Então, via de regra, o calor se espalha pela sala e a própria chaminé é a convecção. Porque eu estou tirando a fumaça quente e deixando entrar ar frio para a lareira de novo. Beleza? Então, a utilização de uma chaminé é pura convecção. Tudo bem? Porém, ele está falando que tu está próximo da lareira. E próximo de uma lareira acesa, não sei se vocês lembram, cara, tu sente algo batendo na tua pele e aquecendo diretamente. Só pode ser o infravermelho, a radiação. É isso aí. Então, como falou que estava próximo, é irradiação ou radiação, né? São sinônimos como nós discutimos. Bacana. Questão 4. Em um ensolarado dia de verão, você vai sair com amigos para uma caminhada pela praia. De acordo com as informações apresentadas, escolha uma cor de roupa mais adequada. O que vocês escolheriam? Branco ou roupas claras. Ótimo, assim fica bem. Roupas claras. Por quê? Pois absorvem menos calor. Absorvem menos calor. Já contei para vocês o caso dos beduínos de um deserto aí que se vestiam com roupa de lã, como todo beduíno faz. Não sei se tu sabe, né? O cara que vive no deserto, ele se veste com roupa de lã, né? Pra gente pode parecer um absurdo, né? Mas em calor extremo, estar coberto de lã é ótimo, porque a lã é um bom isolante térmico. A lã não te aquece, a lã não deixa o calor do teu corpo sair, e aí tu te aquece. Interessante isso, né? Então, se enrolar num cobertor não aquece ninguém. Tu só se aquece mais facilmente quando enrolado num cobertor, mas o calor vem de ti mesmo, não vem da coberta. Tudo bem? Por isso, eu lembro que eu fiquei chocado quando o meu professor de Química me ensinou isso no 9º ano, na antiga 8ª série. Eu fiquei chocado, não admiti. Só que aí ele fez um exemplo que eu, não entendi o que tu quer dizer. Ele disse, Otávio, vou te botar num forno. Fiquei super feliz, vou te botar num forno. O que tu prefere? Ele era um cara engraçado, assim, grosseiro, mas ele era uma figura. O que tu prefere? Prefere pelado pro forno ou enrolado numa coberta? Aí eu pensei, não, realmente, eu prefiro enrolado numa coberta, né, cara? Imagina tu ser jogado num forno nu, certo? Enrolado numa coberta, o calor do forno vai demorar mais a chegar no teu corpo, concordas comigo? Tu vai morrer igual, né? Mas pelo menos demora um pouquinho mais. Talvez eu vá pelado, é verdade. Ele termina com sofrimento um pouco mais antes. Mas a questão dele era a proteção, né? E aí me fez entender por que às vezes se enrolar numa coberta, numa região quente, pode ser interessante. Beleza? Certo? E os beduínos usam lã. Só que o pessoal estava encasquetado que um grupo de beduínos usava lã preta.
Aí não é possível, né, cara? Então, por físico que estuda radiação, esses beduínos vão acabar de cabeça de baixo. Só que tu sabe, né, cara, que a natureza, ela é punk. Depois que... Cuidado, cultura popular nem sempre está certa, né? Mas tem muito da sabedoria popular que é bacana, que é aplicável e que tem algo científico se tu olhar por trás, né? Então, no início, os caras acharam que os beduínos estavam pirados. Só que aí foram estudar. Foram lá na prática pegar os beduínos, botar beduíno com roupa branca e roupa preta e medir a temperatura do corpo dos caras. E por incrível que pareça, nesse caso, a maneira como esses beduínos costuravam os roupões abertos na parte de cima deles, o roupão preto dava uma sensação térmica melhor do que o roupão branco. Agora, por que que o roupão preto, neste caso dos beduínos malucos lá, era melhor que o roupão branco? Por quê? Porque por ser aberto o roupão dos caras na parte de cima, ter aberturas grandes aqui onde a gente encaixa o pescoço, quando o sol batia nesse roupão preto, ele aquecia mais que o branco. Só que o ar quente sobe, e como essa roupa era larga, tinha um constante fluxo de ar através da roupa, maior, no caso da roupa preta, do que na roupa branca. Então, apesar de a superfície da roupa estar um pouco mais aquecida, a parte interna da roupa estava um pouco mais fria, porque gerava convecção, deslocamento de massa. Certo? Então tu vê, a sabedoria popular dessa vez estava certa, embora alguns físicos inicialmente achando que os caras eram cabeça de bagre, mas não. Na prática eles percebiam, quando a gente faz de lã preta fica mais gostoso, certo? Mesmo que a superfície de fora esteja mais quente, a superfície de dentro não. Afinal a lã é um bom isolante térmico, né? Olha que interessante, né? Então tu vê, não adianta também só ir às vezes pela lógica, às vezes tem alguma coisa ali por trás que pode nos iludir. Bacana, e a última? A garrafa térmica, também conhecida, também chamada de vaso de Denver, comentei com vocês, né? Tem a função de evitar transferência de calor. Se dentro dela for colocado um líquido mais quente que o ambiente, espera-se que ele não esfrie. E se colocado um líquido mais frio, espera-se que ele não esquente. Então a ideia é que seja um recipiente adiabático. Observe o esquema. Então tu vê, tem a proteção externa de plástico, tem vácuo. Não, aí ele forçou a amizade. Nem os cientistas fazem vácuo no laboratório, o fabricante da garrafa fez vácuo na garrafa. Não, né? É demais, né? O que tu acha que quer dizer aquele vácuo ali? Retirou um pouco do ar. Aí ficou bem menos ar do que o normal. Aí para simplificar o cara chama de vácuo. Mas vácuo não é ausência de matéria, certo? Não pode estar sem nada ali, né? Tem um pouquinho de ar, mas é ar a baixa pressão, então vai ter menos convecção. Certo? Vai ter bem menos condução também. Então tudo bem. Mas cuidado com isso. Superfície espelhada. Tampa feita com material isolante. Base feita com material isolante. Interessante. Entre suas várias características, 2 aspectos devem ser destacados em relação a uma garrafa térmica. O primeiro é que ela possui paredes duplas, separadas por um espaço vazio. De onde foi retirado o ar e por isso tem-se aproximadamente vácuo. Que alívio, que alívio. O segundo é que suas superfícies interna e externa são espelhadas. Baseado nos conceitos de propagação de calor, explique a razão dessas 2 características. E aí, por que vácuo e por que o espelho? Vácuo para ter menos convecção e condução. E se fosse vácuo de verdade, para eliminar de uma vez, né? Porque essas 2 maneiras de transmitir calor exigem meios materiais. E o espelho? Para a radiação. Para que o calor não possa sair por radiação. Parabéns, tem a ver com a reflexão. É isso aí, gostei de ver, galerinha. Então fechou. Vou colocar aqui a respostinha da 5 e se finir. Questão 5, então. O vácuo. Vou botar entre parênteses esse vácuo aqui, hein? Entre aspas. O vácuo é para diminuir a transmissão de calor por condução e convecção. Já as superfícies espelhadas,
espelhadas são para reduzir a transmissão de calor por radiação. Show de bola. É isso aí. O vácuo é para diminuir a transmissão de calor por condução e convecção. Já as superfícies espelhadas são para reduzir a transmissão de calor por radiação. Show de bola. Adorei. Fala, meu querido. Olha que bacana. Olha que bacana. Galerinha, tecnicamente falando, a cor de um corpo é a luz que ele reflete. Certo? É a luz que ele reflete. Então, por exemplo, o que vocês chamam de branco agora só é branco porque eu estou iluminando com luz branca, porque aquilo ali reflete tudo. Se eu iluminasse com luz azul, eu ia olhar para o branco e ia aparecer azul, porque ele reflete o azul. Se eu iluminasse com vermelho, ele ia aparecer vermelho. Então a primeira coisa que tu for fazer, quando tu fores perguntar a cor de alguma coisa para alguém, tu deves perguntar já com a luz que tu quer. Né? Porque até uma... Professor, qual é a cor do moletom branco? Eu poderia a cor que tu quiser. Ilumina com a cor que tu quiser e tu vai ter a cor que tu quiser. Então o moletom branco, na verdade, é um moletom com a cor que tu quiser. Olha que legal. E o moletom vermelho? Aí, ou ele é preto, ou ele é vermelho. Porque se ele for iluminado com qualquer luz que contenha vermelho, ele reflete o vermelho para o meu olho e eu enxergo o vermelho. Agora, se eu iluminar ele com amarelo, que não tem vermelho, amarelo puro, o amarelo vai bater ali, vai ser absorvido, não vai vir nada para o meu olho, eu vou enxergar preto. Olha que legal. Um moletom vermelho iluminado por qualquer cor de luz que não tenha vermelho, aparece preto. Então tu vê, cara, na verdade não é só o espelho que é curioso, qualquer corpo é curioso. Qualquer corpo, exceto o corpo preto, que vai continuar preto sempre, iluminado por qualquer luz, porque ele absorve mesmo. Certo? Aí olha só, cuidado, isso aí tudo nós vamos aprofundar na aula de ótica depois. Nós vamos aprofundar esses detalhes. Não adianta tu ir na 1001 comprar uma luz vermelhinha daquela, que não é vermelha pura. Aquele vermelho tem outras cores dentro daquele vermelho, mas se sobrepõe o vermelho, por isso que tu acha que aquela luz tem só vermelho. E pegar um moletom teu que é amarelo, achar que teu moletom é amarelo puro e não é. Aquele teu moletom amarelo tem outras partículas ali. E for fazer uma experiência. Fica à vontade, meu amor. Se tu for fazer uma experiência, talvez não aconteça de ficar preto, como eu te falei que ia ficar, talvez fique acinzentado, porque as cores com as quais a gente trabalha no dia a dia não são cores puras. Tudo bem, galerinha? Se tu quiser fazer a experiência e conseguir um resultado bem legal, tu terias que fazer com luzes apropriadas, um azul puro, um verde puro, certo? E aí já é um pouquinho mais caro. Mas eu já fui na 1001, já comprei luz verde, amarela, azul. Comprei na papelaria várias cores de papel e fui fazer as brincadeiras e fiquei encantado com as conclusões. Está bem dentro daquilo que a gente supõe na teoria da ótica. Mas a pergunta do colega foi, qual é a cor de um espelho? Depois disso tudo, o que vocês têm para me dizer? Qual é a cor de um espelho? A cor que tu quiser. Essa seria a resposta mais legal, né? A cor que ele quiser. Afinal, se o branco reflete todas as cores, e eu acabei de falar que o moletom branco pode assumir a cor que tu quiser, o espelho também reflete todas as cores, não é? Quando tu tá lá diante dele, reflete tão bem que até a cor da tua pele sai refletida igualzinha, não é? Certo? Então, se eu pego luz amarela e taco num espelho, tu vai enxergar ele amarelo. Se eu pego luz verde e taco no espelho, tu vai enxergar luz verde. Se tu te taca na frente do espelho, tu te enxerga. Se colocar um espelho de frente pro olho, vai ter uma reflexão infinita. Sim. E um pouco dessa luz vai se perder. Sim. No passado tempo. Se tu fizer isso com 2 espelhos, a única coisa que vai sobrar, tu vai ver que a reflexão, quando for ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais verde. Então, onde isso? Se colocar o espelho verde, vai ficando mais escuro. E a Pô, cara, tem que fazer uma teoria sobre isso, olha que legal. A única cor que tu consegue perceber, porque vai ficando mais escuro, é o verde. Daí, nos vídeos que eu vi, eles falaram que é mais provável que o espelho tenha uma cor próxima ao verde do que todas as cores. Daí eu tô em dúvida. Tá, mas vem cá, quem foram essas pessoas que contaram essa história? Não, tipo, eu fui vendo uns vídeos na internet. Toma cuidado, cara, a internet é perigosa.
Eu nunca vi uma bobagem tão grande em toda a minha vida, só para ter uma noção. Tem nada a ver com física isso, tá? Então, assim, não tô brigando contigo, tu é um cara bom, tu é muito acima da média, já te falei isso. Mas toma cuidado, cara, duvidem de tudo que vocês verem na internet, a não ser que esteja absolutamente definido. Por exemplo, que bom que tu me perguntou, mas tu viu, eu te expliquei a resposta e mesmo assim tu ainda não te convenceu. Não esqueçam isso. Luz verde entre dois espelhos refletindo e sobra o verde, como assim? Não existe, totalmente absurdo, tá? Outra coisa, um espelho, galera, ele reflete só 70% da luz. Então não existe essa aí, né? Olha que bacana, vamos lá. Dois espelhos perfeitos, ali e ali. O que é um espelho perfeito? Que reflete de maneira perfeita, que não perde nenhuma gota de energia. Boto uma lanterna com luz vermelha. Liguei e tirei a lanterna. A luz vermelha vai, bate no espelho, vai, bate no outro, e fica a luz vermelha para toda a eternidade, porque o espelho é perfeito. Tudo bem para vocês? Nada demais. Se o espelho fosse perfeito e a luz é verde, reflete verde, o espelho recebe verde e reflete verde. O espelho ele reflete. E quando ele reflete, ele não altera as características da luz. Mas os espelhos não são perfeitos. O espelho convencional reflete quantos por cento da luz? 70% foi o que eu acabei de falar. Um espelho de um telescópio reflete 99% da luz. É outra categoria, né? Milhares de dólares a mais. Imaginemos agora um espelho verdadeiro. Espelho verdadeiro e espelho verdadeiro. Pego luz vermelha. Lanço. A luz vai continuar vermelha após a reflexão, porque na reflexão o que se perde é a intensidade da luz e não a sua frequência. Uma das regras gerais da física de ondulatória é que após um fenômeno óptico, a frequência da onda continua a mesma. E o que é a frequência de uma luz? É a cor. Então, reflete vermelho, vem vermelho menos intenso, mas ainda vermelho. E reflete vermelho e vem vermelho menos intenso, mas ainda vermelho. E na última suspirada da onda eletromagnética, ela ainda tem a frequência do vermelho, até que ela se extingue ainda vermelha. Por isso que eu estava achando estranho a explicação dos caras, que vai ficando verde. Eu acho que eu sei por que ele está falando que a cor do espelho é verde. É pelo processo de fabricação. Ele está dizendo que o espelho é verde porque todo espelho ele é fabricado assim, ó. Espelho da tua casa, tô falando, não é espelho de telescópio. É uma camada de vidro e aqui tu pinta de alumínio. Cara, é muito legal tu ver os caras fabricando. Na fábrica, se tu for ver um dia, tem um vidro aqui, tem um espelho. Um vidro. Tá vendo o cara lá? Oi. Aqui tá aquele vidro. Oi, Lu. Aí eu tenho dois sprays. O cara vai lá, traz e pinta o spray. De repente a Lu começa a se ver e não me vê mais. Virou um espelho na frente dela. Era uma placa de vidro, virou espelho. Aí só para não arranhar aquela película de alumínio que eu pintei, eu boto uma camadinha preta de proteção. Mas é isso, ó. É vidro e uma camada de alumínio, que foi pintada para ficar bem fina e perfeita do lado do vidro, certo? E tu já viu um vidro assim de lado? É esverdeado. Talvez o cara que tenha feito a experiência, por não manjar nada de física, tentou na casa dele, tu imagina? Fazer experiência de física na casa dele, nada a ver, né? Aí ele pegou os espelhos, botou uma luz qualquer e foi analisar, e ao olhar de repente o fato de o espelho, o vidro ser levemente esverdeado deve ter alterado o resultado esperado para a experiência, e daí a ilusão de que pudesse ficar verde, de que os vidros são verdes, né, de que os espelhos são verdes. A gente poderia dizer que a tonalidade da camadinha de vidro que recobre o espelho pode ser esverdeada, principalmente se olhada assim de lado, né? Certo? Se tu olha assim de lado uma fatia de vidro, tu consegue ver esse verde do qual nós falamos. Mas não se esqueçam, espelho reflete as cores. Se chega amarelo, reflete amarelo. É isso que é o mais importante, fica claro. Adorei as discussões e tragam sempre. Eu adoro coisas novas, eu adoro ideias novas. Esses dias eu vi um moto contínuo, por exemplo, na internet, que eu fiquei embasbacado, como foi bem construído. Embora moto contínuo não exista, né? É importante saber disso. É que o cara faz um equipamento da internet lá, que fica lá 2, 3 meses, às vezes, rotacionando por conta própria, e o leigo acha que aquilo pode ser um moto contínuo, que vai rodar para sempre, que vai... Agora o cara descobriu como é que tira energia do além, mas na verdade não, é só porque ele ainda não... Né, aquela pessoa que está fazendo o equipamento, ela ainda não entendeu a física direito e não descobriu da onde está vindo a energia que movimenta o equipamento dela. Né? Mas é importante isso.
Outra, não estou querendo falar que vocês não vão poder revolucionar a ciência. Vocês podem revolucionar a ciência. A ciência precisa de uma revolução, né? E eu acredito piamente em todos vocês nisso. Então vocês devem continuar com suas pesquisas. E sempre com 3 pés atrás pela internet, porque eu já vi muita coisa louca aí na internet. Show de bola! Que delícia! Agora eu vou para um momento importante, que é a finalização do volume 2. Estou muito emocionado por chegar nesse ponto. Mais um próximo da bicuda. Fica à vontade, meu querido. Vamos dar uma palavrinha sobre uma parte muito legal.